Fala galera que nos acompanha aqui no Instagram, beleza? Como é que vocês estão? Bom finalzinho de tarde aí de domingo, bom começo de noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vão chegando aí, vão dizendo se vocês estão me ouvindo de boa, porque vocês sabem que de vez em quando o Instagram fresca aí com som. Vão dizendo se estão ouvindo o som legal, se estão ouvindo o som de boa, se está tudo ok. Se você está assistindo esse vídeo, que após a live aqui no Instagram eu posto no meu canal no YouTube, deixa o seu like, ou se não gostar, deixa o seu dislike aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Então, para a gente começar aqui, primeiro deixa eu ver aí de onde vocês são, de onde vocês estão chegando. Bota aí, senta o dedo no like para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas. Valeu, Ronaldo, obrigado aí. O Gilmar Santos está dizendo que está tudo ok. A Maria Cecília também, o Alexandre Torres. Então a gente já sabe que o áudio está de boa. E o tema da nossa live de hoje é: o garantismo morreu no Brasil? Foi esse tema que eu coloquei na divulgação mais cedo. Algumas pessoas mandaram direct perguntando sobre o que a gente ia falar, e a gente vai falar sobre isso. A gente vai tentar responder essa pergunta, se o garantismo morreu ou não morreu no Brasil, diante de tudo que nós temos visto, diante de todas as situações que nós temos observado aí. E como sempre, e antes de começar qualquer live, eu vou deixar claro que o que eu vou fazer aqui é externar uma opinião didática, uma opinião pedagógica. Infelizmente, não tem como tratar desse tema sem adentrar no âmbito da opinião pessoal. Então, eu vou externar, sim, opiniões pessoais, percepções sobre o tema, no exercício da minha liberdade de cátedra, que ainda é assegurada pela Constituição Federal de 1988, beleza? Então se aboletem aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui os comentários, porque sempre aparece uma turma aí querendo fazer pergunta que não tem nada a ver com o tema. Eu vou desligar os comentários, vou fazer minhas considerações aqui, vou dizer o que eu penso sobre a situação, e aí quando for mais na frente, aí eu reabilito os comentários e vocês mandam as perguntas e a gente responde, claro, desde que sejam perguntas pertinentes ao tema da live. E durante a live, se você puder ajudar, senta o dedo aí no like para o Instagram mostrar para mais pessoas. Pronto, então desabilitei o comentário, fica de vez em quando apertando o coraçãozinho aí para eu ver que a transmissão está rolando de boa, para eu ver que você está na transmissão. E vamos tratar especificamente do tema. Será que o garantismo morreu no Brasil? Galera, para que eu possa falar isso, eu preciso fazer uma breve retrospectiva de algo que há 20 anos, mais de 20 anos, eu defendo, seja nos meus livros, seja nas minhas palestras, seja quando eu sou indagado. Eu só não defendo isso em aula, porque eu sempre digo, aula é uma coisa, opinião pessoal é outra. Em aula a gente prepara para o objetivo. Se o objetivo é a prova da OAB, nós vamos ensinar você a passar na prova da OAB. Se o objetivo é concurso das carreiras policiais, a gente vai ensinar você a resolver a bronca das provas das carreiras policiais. Mas em outras oportunidades, quando eu sou convidado a me posicionar doutrinariamente, eu venho dizendo há 2 décadas que nós criamos um tipo de garantismo aqui no Brasil, que por falta de um nome melhor eu convenciono chamar de garantismo à brasileira, que não corresponde, ao meu sentir, aos reais objetivos da ideia originária do garantismo. Nós temos uma ideia de que o criminoso, de que nós tínhamos pelo menos uma ideia de que o criminoso, de que o meliante, ele sempre é a parte hipossuficiente da relação, ele sempre está sendo aí tolhido, explorado, aviltado pelo Estado, que o Estado sempre age em relação a ele com um poder exacerbado, um poder exagerado, uma força inquisitiva que vai muito, mas muito além do que deve ser, que o ius puniendi estatal ele deve ser limitado sobre todas as formas, que o ius puniendi estatal ele deve ser limitado com todas as regras e com todas as travas possíveis.
Nos últimos anos, inclusive, eu vi muita gente defensor do garantismo falando em abolicionismo de sanção penal, ao próprio abolicionismo penal, as ideias de Zaffaroni de que as penas são desnecessárias, de que o Estado brasileiro, que o Estado, enfim, não deveria aplicar o ius puniendi, porque punir não ia resolver, enfim, essas ideias, elas ganharam muita força nas 2 últimas décadas no Brasil. E faz 20 anos que eu digo que essas ideias, elas vão apenas ajudar a fomentar, com todo respeito a quem as defende, mas ajudar a fomentar uma insegurança cada vez maior na nossa sociedade, na nossa coletividade. O direito brasileiro, ele era um direito que se dizia profundamente defensor daquelas pessoas que eram subordinadas ao jugo do Estado, porque o Estado sempre seria injusto, porque o Estado sempre errava, porque o Estado sempre pegava pesado demais. O Estado no sentido de ente administrativo, no sentido de titular da persecutio criminis, no sentido de titular do ius puniendi, do direito de usar a punição penal como forma coercitiva e como mecanismo de controle social. E eu sempre falava o seguinte, que não necessariamente, que eu acho e eu sempre acreditei que nós devemos defender o chamado garantismo integral. O que é o garantismo integral? É um modelo de direito penal e de processo penal que olhe para a coletividade, para a defesa das vítimas, para a defesa da sociedade, ao mesmo tempo que se preocupe com a preservação de direitos, com a preservação de tudo aquilo que a lei traz como resguardo ao agente delituoso. Nós não podemos, por óbvio, admitir a barbárie. Nós não podemos admitir a barbárie do Estado e não podemos admitir a barbárie do meliante. Se nós não podemos admitir a barbárie, nós temos que resguardar de todas as formas e com o máximo de recursos jurídicos normativos possíveis, tanto os direitos e a proteção necessária a todos aqueles que cometem crime, quanto os direitos e a proteção das vítimas e da coletividade. Mas durante um bom tempo, a ideia do garantismo olhava só para o lado do meliante. A ideia do garantismo parece que fazia de conta que a vítima não existia, parece que fazia de conta que o crime não produzia um reflexo social. Nós temos na formação jurídica brasileira, e principalmente na formação dos juristas nas últimas 2 décadas, uma profunda influência de uma ideia que é originária da escola de Frankfurt, a ideia de que o criminoso é sempre uma vítima da sociedade, o que para mim não é. Essa ideia que criminoso é vítima da sociedade, para mim, é uma deturpação do garantismo, que teve mais força no Brasil do que na própria Alemanha, do que na própria origem da escola de Frankfurt. A ideia de que aquele meliante é sempre alguém que precisa ser ajudado, é sempre alguém que precisa ser protegido, aquela ideia de que o Estado erra, o delegado erra, o juiz da audiência de custódia erra, o promotor erra, o magistrado que condena erra, o tribunal recursal erra, só quem não erra é em tese no processo o meliante. Esse cara precisava ser protegido porque o Estado é muito forte. Ok, essa era a ideia do garantismo. Essa era a ideia de que você não pode abrir brechas para se abstrair direitos, que é inconcebível, que é inaceitável, que é inimaginável você, à guisa de prender, à guisa de punir, à guisa de resguardar a coletividade ou quem quer que seja, você imaginar ofender direitos fundamentais. Quantas e quantas vezes eu não escutei isso? Quantas e quantas vezes eu não vi isso em palestras, eu não li isso em livros, que os direitos fundamentais dos indivíduos submetidos à tutela estatal são inalienáveis, que por mais risco que aquele indivíduo, isso quem sempre disse foram os garantistas, não sou eu não, viu? Quem me acompanha, quem já viu alguma palestra minha, sabe que eu não falo isso. Eu estou replicando o discurso garantista das duas últimas décadas. E o discurso sempre foi esse, que por mais que a sociedade tenha sido atingida pelo ato do indivíduo, do meliante, daquele que está submetido à tutela estatal, nós não podemos admitir nenhum desvirtuamento da proteção primária que a Constituição Federal traz. Nós não podemos admitir o abuso, o arbítrio, o poder, e que o garantismo ele tem que se preocupar sim com aquele indivíduo, porque o Estado vai botar para lascar nele, e que não é razoável se admitir relativização de direitos. Isso foi o discurso dos últimos 20 anos. 20 anos. Eu me lembro, ano passado, eu não vou citar um nome,
certo? Mas eu me lembro que ano passado eu tive a oportunidade de participar de um congresso que eu gosto muito de ir, eu tenho uma afetividade muito grande por esse congresso, na cidade de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade aqui do interior de Pernambuco, uma cidade extremamente aprazível, uma cidade linda e maravilhosa, assim. E eu tive a oportunidade de palestrar ano passado num hotel chamado Tavares Corrêa, se eu não me engano, lá em Garanhuns, a convite de uma grande amiga minha, acho que a terceira vez ou quarta que eu vou para lá. E nesse dia da minha palestra, lá um magistrado, um juiz federal, ele me antecedeu e ele, obviamente, no exercício de toda a sua liberdade intelectual, ele tem o direito de defender o que ele bem entender, o que ele quiser. E o tema da palestra dele, que foi antes da minha, foi repetindo uma frase que me gravou muito, porque ele disse assim, ele disse resumidamente que um magistrado ele não deve demonstrar poder em prender, que a grande força do magistrado está em soltar. Que o poder judiciário deve sempre se preocupar por prender cada vez menos e soltar cada vez mais. E que se existir uma dúvida entre prender ou soltar, que se solte. E quem pensa algo diverso disso é um punitivista. Ele até falou e virou para mim e disse, um jovem punitivista que não tem ciência de como funciona a lógica da proteção do indivíduo. E admitir que alguém possa ser punido à revelia do que está previsto na lei, ou com um mínimo de possibilidade de ofensa a premissas constitucionais é inaceitável. E quem diz qualquer coisa diferente disso é louco, punitivista, não deve ser ouvido. E eu gravei aquilo ali porque, óbvio, o recado estava sendo para mim. Beleza, tranquilo. Esse é o garantismo brasileiro. Talvez todos vocês, a maioria de vocês que estejam me ouvindo agora, quem passou na faculdade nos últimos 15 anos, no curso superior de Direito, escutou essas ideias. Não se admite relativizar direitos fundamentais. Agora, quando começou a pandemia do Covid, mais de 30 mil presos que estavam em regime fechado foram colocados em liberdade, dentre eles líderes de facções criminosas, dentre eles bandidos que a gente sabia que na hora que fosse para a rua ia evadir, se ia sumir. Eu duvido conseguir botar pelo menos metade desse povo de volta para o sistema prisional. E qual foi o pretexto utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para expedir a recomendação de soltura? Que a Covid estava começando e que você tem que preservar os direitos fundamentais dos indivíduos submetidos à tutela do Estado. Que ainda que o fato de soltarem eles represente risco à coletividade, não é razoável se tirar o direito individual, que a proteção daqueles indivíduos era superior à proteção da coletividade. É garantismo monstro. O ministro Barroso, salvo melhor juiz, agora está com 2, 3 dias, ele disse que o Estado brasileiro não deve aplicar pena privativa de liberdade para crimes como furto, por exemplo, que pena privativa de liberdade é para homicídio, é para estupro. Eu estou cansado de ver garantista dizer que pedófilo não merece ser submetido à tutela do Estado. Com todo respeito a quem diz isso, mas pedófilo é criminoso. Porque não tem o tipo penal de pedofilia no código. Não tem. Mas se um cara pega e pratica ato sexual com uma criança de 8 anos de idade, é estupro do vulnerável. É óbvio que o nome pedófilo é um termo genérico. Não, porque o pedófilo é doente, é porque o pedófilo é isso, o pedófilo deve ser protegido, o pedófilo deve ser tratado, ele tem um distúrbio, ele é um pobre coitado. Pobre coitado é a criança que a porra do pedófilo pegou. Pobre coitado é a família que vai ter que lidar com o trauma que aquela criança vai levar até o final da vida. Mas essa era a ideia da proteção, a ideia do garantismo. Beleza. E o garantismo é uma ideia que permeia o direito constitucional, o direito penal, o direito processual penal, e era a ideia, na minha percepção, mais aceita até agora, até o presente momento, no sentido de proteção daqueles que eram submetidos à tutela do Estado. É um direito que as pessoas têm de defender? É uma posição aceitável? Sim. Tem profundos fundamentos de proteção da individualidade do ser humano? Sim, tem. Ok, beleza. Só que aí a gente começou a ver que parece que esse garantismo, ele era hiperbólico, ele era monocular, como se costumava dizer, hiperbólico porque exagerava uma proteção e monocular porque olhava só para um lado. Só que parece que esse garantismo, além de hiperbólico e monocular, ele é monocular seletivo. Ele não é mais só hiperbólico monocular, ele é monocular seletivo.
E aí vem a parte da opinião pessoal, da opinião do professor Geovani Moraes, que você não é obrigado a concordar com ela, você nem é obrigado nem a ouvir. Você continuar na live é porque você quer saber o que eu penso sobre isso. Nós passamos a ver, nos últimos meses, ofensas escancaradas, mas ofensas assim, absurdas, dantescas, a direitos fundamentais. Algumas delas baseadas na ideia da proteção da coletividade, outras baseadas na ideia da proteção das instituições, outras baseadas na ideia da proteção das pessoas. E essas atitudes, essas ações, elas ofendem abertamente, inequivocamente, dispositivos de proteção primários constantes ao teor do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, regras elementares estabelecidas no Pacto de San José da Costa Rica, regras estabelecidas não só na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, mas na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, situações que até o mês de janeiro e fevereiro eram repudiadas como inaceitáveis, passaram a acontecer no Brasil. E o que foi que o garantismo fez? O garantismo calou a boca, silenciou. Ou aparentemente o garantismo morreu no Brasil. Ou, como é possível e razoável se imaginar, o garantismo não é só mais hiperbólico monocular. Ele se tornou altamente seletivo. Parece-me, isso é uma opinião pessoal, mais uma vez, baseado numa leitura de realidade que eu faço. Parece-me que a ideia passou a ser, para nós aplicarmos o garantismo e essa proteção hiperbólica, essa proteção exagerada do indivíduo que é submetido à tutela estatal, eu tenho que ver se aquele indivíduo faz parte do grupo que eu gosto ou que eu não gosto. Se aquele indivíduo faz parte do grupo que eu acho que merece proteção ou que não merece proteção. Porque se ele fizer parte do grupo que merece proteção, eu vou zoadar até conseguir defendê-lo. Mas se ele não faz parte, ele que se exploda. Isso não é garantismo, isso é hipocrisia. Nós estamos nos últimos 2-3 meses marchando para um direito penal do autor, quando nós deveríamos ter um direito penal do fato. Quantas e quantas vezes a doutrina garantista não disse: repudia-se direito penal do autor, defende-se direito penal do fato, e se para aplicar o direito penal ao fato for preciso ofender regra constitucional, esqueça-se o fato e preserve-se as regras constitucionais. Você já escutou isso? Você já ouviu isso? E por que é que agora a ideia mudou? Não, a ideia não mudou. A ideia continua existindo. O problema é que ela passou a ser uma ideia seletiva. E direito seletivo não é direito, é manifestação de força. Quem usa o direito seletivo não está usando direito, está manifestando força, está fazendo porque quer e porque sabe que aqueles que têm a condição de apontar o erro vão silenciar. E vão silenciar por quê? Porque é muito fácil você ser garantista quando não há interesses em conflito, quando a única pessoa entre aspas, que vai sofrer as consequências desse garantismo é a coletividade, é a vítima de um crime. É muito simples ser garantista, é bonito, é idílico. Mas na hora que efetivamente o garantismo precisa ser colocado à prova, parece que ele morreu. Ah não, o garantismo não morreu no Brasil, então é pior, ele entrou num silêncio hipócrita. Se ele não morreu, porque se ele morreu, beleza. Se nós vamos aceitar que daqui para frente é direito penal do autor e não do fato, vamos mudar toda a lógica da sistemática do sistema de justiça brasileiro. Mas se nós não aceitamos isso, se nós achamos que o direito penal do autor, do fato, ainda existe no Brasil e o garantismo está em silêncio, é um silêncio hipócrita e seletivo. É como se, agora que estão lascando pessoas que eu não gosto, deixa-se lascar. Porque não há razoabilidade jurídica para que o garantismo silencie face ao que está acontecendo. E aí eu vou citar alguns exemplos. Eu não tenho procuração para defender quem quer que seja ou para acusar quem quer que seja. Eu estou falando aqui única e exclusivamente como professor de Direito Penal e Processo Penal, que é o que eu sou. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e autor de livro. Ponto, eu não sou mais porra nenhuma. Eu estou emitindo a opinião com base em 23 anos de cátedra que eu tenho no universo do direito. Você escuta se você quiser. Eu não sou o senhor da razão, o que eu estou dizendo não é verdade nem é mentira. É a minha opinião. E eu vou citar alguns exemplos para ilustrar
o que eu acabei de falar. Por exemplo, nós tivemos comerciantes presos, se eu não me engano foi no estado do Pará, um comerciante preso porque precisava abrir o seu estabelecimento comercial para não quebrar. Ele foi capturado, ele foi algemado, a súmula vinculante que veda a aplicação de algema nesses casos foi esquecida, ele teve um choque epilético e foi conduzido porque abriu o comércio. Qual foi a imputação de crime? Ele estaria desrespeitando o artigo 268 do Código Penal, infringindo medida sanitária. Só que esta captura, esta aplicação de algema fere princípios constitucionais fundamentais. Ah, não! Mas ali ele estava colocando em risco a coletividade. Ali ele não tem direito a ter, ele não tem a possibilidade de ter seus direitos preservados. Peraí, que porra de garantismo é esse? Se um meliante faccionado, líder de facção criminosa, que está dentro do estabelecimento prisional, mesmo que se saiba que quando ele for para a rua, ele vai colocar em risco a coletividade, ele vai fugar, ele vai se evadir, eu não posso admitir a relativização de direitos, eu não posso admitir expô-lo a risco, eu não posso admitir ofender direitos fundamentais da Lei de Execuções Penais ou da Constituição Federal. E se eu tenho uma dúvida se o Estado é capaz de garantir sua salubridade, eu tenho que colocar de liberdade, porque mais importante do que a defesa da sociedade é a preservação dos direitos fundamentais, e isso o garantismo passou 2 décadas batendo. Se é razoável para ele, por que que não é razoável para o comerciante que abriu a sua loja? Porque senão ele quebrava. Que sistema de justiça é esse? Aonde eu defendo abertamente princípios constitucionais para uns, ainda que essa defesa coloque em risco a coletividade, e não defendo para outros sobre a mesma ótica e sobre a mesma justificativa. Um comerciante abrindo o seu comércio em época de pandemia, admita-se que ele está colocando em risco a coletividade, beleza, vamos partir dessa premissa, embora eu acho que isso é um sofisma. Mas vamos partir dessa premissa, ainda que eu entenda por sofista a premissa, está colocando em risco, tá? Do mesmo jeito que um líder de uma facção criminosa na rua está colocando em risco a sociedade. Mas esse aqui, líder de facção, teve, com base nas ideias garantistas, todos os seus direitos preservados. Esse aqui não teve. Esse aqui foi algemado à revelia de súmula vinculante. Esse aqui foi conduzido à delegacia de polícia. Esse aqui foi submetido a uma contenção à força. Cadê o garantismo para esse? Morreu? Não morreu. Então beleza. Então ele se tornou seletivo. Quer ver outro exemplo? Como eu digo, eu não tenho procuração para falar de seu ninguém aqui. Nós temos hoje no Brasil um jornalista preso. E sabe qual foi o crime que o jornalista praticou? Da notícia que não interessou ao Supremo Tribunal Federal. E sabe o que é pior? As pessoas estão fazendo de conta que o cara não é jornalista. Tem rede de televisão aí chamando o cara de blogueiro para não ter coragem de chegar e dizer que ele é um jornalista que está preso sem ter crime. O mandado de prisão dele não indica crime. Ele foi preso temporariamente para averiguação. Ele anunciou, ele ia evadir-se do Brasil, ia para o Paraguai, estava no Mato Grosso e Paraguai. O cara postou no Twitter dele, com antecedência, que ia para o Paraguai cruzar a fronteira. Eu acho que ele estava em Ponta Porã, se eu não me engano. Ele ia cruzar a fronteira em Ponta Porã para fazer uma reportagem do outro lado sobre por que no Paraguai não tem tantos casos de Covid em proporção da população como nós temos no Brasil. E eu postei o mandado de prisão, acho que foi no meu Twitter, não tem o motivo do mandado de prisão. A ordem de prisão temporária. E ele está preso. Nós temos um jornalista preso no Brasil. O Brasil faz campanha para soltar jornalista preso na Síria, e tem jornalista preso aqui sem um crime formal. Qual foi o crime do cara? Ele deu uma notícia, ele falou de uma relação que existia entre a esposa de um ministro do STF e um determinado escritório de advocacia, e isso incomodou. Mas ele tem ligação com os 300, ele tem ligação com a Saruim. O que foi que o cara fez fora da notícia? Nada. E ele está preso. Ele não é jornalista. Ele satisfaz todos os requisitos de lei para ser jornalista. E o cara foi preso temporariamente sem uma delimitação de prática de crime. É o famoso filo porque aquilo. Cadê o garantido para soltar esse cara? Se não pode. Se, como disse o digníssimo juiz palestrante lá de Garanhuns do ano passado, se ao magistrado a grande força é de soltar e não de prender. Um indivíduo tocou fogo num ônibus essa semana,
com 10 pessoas dentro, teve que mandar descer, jogou gasolina e tocou fogo e não foi considerado perigoso para a sociedade. Na audiência de custódia ele foi liberado. E por que o jornalista que dá notícia continua preso? Se vale garantismo para um lado, vale para o outro. Quem aceita um ato, aceita com todas as suas consequências. Com todas as suas consequências. Aqui em Recife, aqui em Pernambuco, eu vi uma das cenas mais terríveis no que diz respeito à liberdade dos últimos anos. Houve uma blitz organizada pelo governo do estado de Pernambuco na avenida Mascarenhas de Moraes, que é que a gente chama de Biribeira, mas o nome da avenida Mascarenhas de Moraes, aonde simplesmente estavam fazendo uma seleção das pessoas que passavam e que não passavam, pela camisa que essas pessoas usavam, pelo fato de ostentar a bandeira do Brasil. E essas pessoas foram capturadas e foram conduzidas à delegacia de polícia. Por qual crime? Nenhum. Que elas estavam dentro do carro, não estavam infringindo medida sanitária, pura e simplesmente por ato de vontade. Cadê o garantismo para dizer que isso está errado? Cadê o garantismo para chegar e dizer que aquela mulher que foi lá imobilizada na praça, lá em Araraquara, se eu não me engano, cidade do interior de São Paulo, ela não poderia ter sido submetida àquele tratamento? Cadê o garantismo para chegar e dizer que aquela pessoa que estava correndo na praia, que foi capturada, como aconteceu aqui em Pernambuco, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em vários locais do Brasil, estava correndo sozinha na praia e foi capturada? Aquela pessoa ali, na hora que ela é capturada, ela está tendo as premissas fundamentais violadas. Ah não, mas o interesse coletivo está acima do interesse privado. Então o garantismo brasileiro é uma mentira. Se o interesse coletivo está acima do interesse privado, 20 anos de garantismo brasileiro é uma falácia. Porque durante 20 anos a base do garantismo foi: ainda que o interesse coletivo possa ser ofendido, o Estado não pode agir de forma coercitiva além dos princípios e garantias fundamentais. Literalmente estão escolhendo quem defender no nosso país. Literalmente estão escolhendo quem pode ser tutelado ou não pelo direito penal. Isso não é direito penal de fato, isso é direito penal de autor. Nós passamos a ter prisão preventiva e prisão temporária, prisão cautelar, não temporária. Nós passamos a ter prisão cautelar para averiguação no Brasil. Foi o caso do Eustáquio, do jornalista. Nós passamos a ter prisão cautelar por infração do menor potencial ofensivo com liberação do monitoramento por raio zero. Foi o caso da Sarah Winter. Ah, eu não gosto da Sarah Winter, eu acho que a forma que ela age é errada. Eu também acho. Mas uma coisa é você gostar da pessoa, outra coisa são direitos. Eu não posso escolher a aplicação de direitos pelo fato de eu gostar ou desgostar de alguém. Porque, de novo, na hora que eu escolho se eu posso ou não aplicar as regras normativas por gostar ou desgostar, isso é direito penal do autor. Isso não é direito penal do fato. Eu posso ter, enquanto cidadão, milhares de críticas à forma que ela atua. Eu posso ter, enquanto cidadão, milhares de críticas à forma como ela se posta. Mas eu não posso ter como jurista, eu não posso ter como pensador do direito uma postura omissiva de achar que aquilo que foi feito com ela está de acordo com a praxe do ordenamento jurídico penal brasileiro e do sistema de justiça, porque não está. Não está. Ela foi representada por duas infrações de menor potencial ofensivo. Não dá cadeia crime de menor potencial ofensivo nesse país, infelizmente ou felizmente. Ela foi submetida a uma prisão temporária e depois a uma liberação com monitoramento raio zero. Meu amigo, aqueles caras envolvidos na morte do menino João Hélio saíram sem monitoramento. Não é nem que não tenha saído sem monitoramento raio zero, saíram sem monitoramento. Porque eles não são considerados um risco à coletividade. E ali está certo, porque a tornozeleira, dirão os garantistas, é como se fosse uma tatuagem que vai evitar. Ok, quem aceita um fato, aceita com todas as suas extensões. E sabe o que é pior, pessoal? Quando você admite o direito penal do fato, você tira qualquer tipo de liberdade. Desculpa, quando você admite o direito penal do autor e não do fato, você tira qualquer tipo de liberdade. Porque se eu sei que eu só serei punido se eu praticar um ato que está em desacordo com a lei, eu sou livre para fazer o que a lei deixa, o que a lei taxativamente não proíbe. É uma consequência inerente. Se eu sei que eu só vou ser submetido à tutela estatal se eu agir em contrassenso ao que diz a lei penal brasileira, ok.
basta eu saber o que é crime, e tudo aquilo que não for tipificado como crime eu vou ser livre para fazer. Mas se o direito penal passa a ser do autor, eu vou ter que passar a me portar de uma forma que não desperte a atenção, de uma forma que não desperte a raiva, ou de uma forma que não desperte a rejeição daqueles que podem me punir, independentemente do que eu estou fazendo, se eu não ser crime. O direito penal do autor, ele simplesmente faz com que você tenha que baixar a cabeça e aceitar tudo que um escol, que uma casta de privilegiados vai dizer. Porque se você for de encontro ao que eles gostam, se você for de encontro ao que eles querem, se você bater de frente com os ideais dele, pouco importa se você desrespeitou ou não regras normativas, pouco importa se você está abrangido ou não, protegido ou não por princípios constitucionais fundamentais, você vai dançar. Ah, Giovanni, não vai acontecer. Já aconteceu. Não é que não vai acontecer. Já aconteceu. E as ferramentas garantistas que deveriam existir para defender essas pessoas simplesmente não são usadas. Pelo contrário, faz-se, opinião minha, convênios a quem tem entendimento e sentido contrário, faz-se malabarismos jurídicos para reconhecer que esses atos são legais. Porra, você teve o caso do inquérito das fake news, eu não tenho procuração para falar por nenhum daqueles advogados. Mas o inquérito das fake news tinha mais de 70 apensos, eu acho que eram 77 apensos. Mais de 6 mil folhas de prints de internet, só de prints de internet. E o inquérito era sigiloso. Decretaram prisão preventiva de gente, decretaram busca e apreensão na casa de gente, e os advogados foram ter acesso aos autos do inquérito, o ministro do Supremo disse, já deu, não deu. Porque o despacho foi 2 dias depois da busca e apreensão, ainda teve que marcar a hora, porque o inquérito é físico e está no gabinete do cara, do ministro. Qual é a regra processual aí que garante isso? Nenhuma. Pelo contrário, o Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia, diz taxativamente que é direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito, ainda que sigilosos ou conclusos à autoridade. E existe súmula vinculante do STF dizendo a mesma coisa, que você não pode vedar, você não pode obstar. Aprovou-se a lei de abuso de autoridade e você está vendo a prática de abuso de autoridade repetidamente no nosso país e ninguém fala em aplicar a lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque criou-se não só uma observação, vamos dizer assim, monocular para a aplicação do garantismo. Dentro dessa observação monocular, ela passou a ser seletiva. Eu não gosto de quem está se lascando. Se eu não gosto de quem está se lascando, deixa se lascar. Isso não é direito. Ou pelo menos não é direito penal do fato, que deveria ser aquilo que a gente deve preservar. É direito penal do autor. E isso gera uma preocupação. Eu posso passar a noite aqui trazendo argumentos jurídicos para vocês. Mas se a pessoa não gostar do que eu estou dizendo, eu posso ser punido. Por quê? Porque eu não estou dando aquele discurso de justificação de quem tem o poder da caneta. Qual é a proteção que nós temos face ao arbítrio estatal? Nenhum. Se o garantismo tem por fundamento dar ao cidadão mecanismos de proteção face ao arbítrio estatal, se o garantismo tem por fundamento nos proteger desse leviatã, desse monstro que Thomas Hobbes falava, que é a tendência natural do Estado a abusar o seu ius puniendi, agora que o Estado está abusando o ius puniendi, o garantismo não está dando ferramentas nenhuma. Então eu não tenho proteção. A minha proteção é ficar calado? A minha proteção é concordar? A minha proteção é baixar a cabeça? A minha proteção é justificar toda a subversão da lógica penal e processual penal que foi criada no Brasil nos últimos 20 anos? Porque as pessoas para as quais essa lógica era utilizada não são as pessoas que agora dela estão precisando? Esse é o temor do direito penal do autor. Esse é o temor de você começar a aplicar o direito penal baseado única e exclusivamente no fundamento do filo porque aquilo. Fiz isso porque quis fazê-lo. Fiz isso porque eu posso. Fiz isso porque é um ato de força e vai ficar por isso mesmo. Acabou-se. Então, se o garantismo brasileiro não morreu, e eu acho que não morreu, o garantismo vai precisar ser revisto. Porque na hora que ele foi mais necessário, pelo menos esse garantismo hiperbólico monocular, na hora que esse garantismo foi mais necessário, foi a hora que ele foi mais ausente, foi a hora que ele foi mais silente.
E se não é uma razão baseada no autor, vão precisar criar uma tese muito grande para justificar porque é que é uma razão baseada no fato. Eu fico me perguntando se um jornalista da CNN, da Globo, da Folha, de qualquer desses jornais mais tradicionais, tivesse sido preso por ter dado uma notícia, tivesse sido preso por ter narrado um fato, se estariam chamando ele de blogueiro preso, se estariam silenciando e tentando justificar a atitude, a conduta, ou se o mundo não estaria olhando para o Brasil e chamando o Brasil de uma ditadura. Mas como não foi, eu fico me perguntando se o dono de uma revista ou o jornalista-chefe de uma revista como Época, Isto É, Fórum, Carta Capital, Veja, tivesse sido objeto de busca e apreensão na sua casa, sei lá, 2 semanas seguidas pela Polícia Federal, se estavam em silêncio. Mas o Alan dos Santos da Terça Livre foi. E aí? Estão dizendo o quê? Que ele é blogueiro. Embora o Terça Livre hoje bata qualquer jornal no YouTube. E eu não tenho procuração por falar pelos caras. Então é uma questão de razoabilidade. É uma questão de ou você é garantista, e se você é garantista, você tem que defender o direito penal do fato para quem você gosta ou você não gosta, e a aplicação e a preservação das regras constitucionais, ou você não é, velho. Ou você admite que é direito penal do autor e exploda-se. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou. Exploda-se o mundo. E sabe quem usou direito penal do autor? Por mais absurdo que possa parecer, Hitler. A perseguição aos judeus que levou ao Holocausto, que levou aos campos de morte de Treblinka, Sobibor, Auschwitz, Dachau, entre tantos outros campos, aonde talvez até o demônio tivesse vergonha de andar no meio de pilhas de pessoas mortas pelo simples fato de serem judeus e serem considerados intoleráveis pela sociedade alemã. Aquilo foi feito baseado na lei. E aquilo começou em 1938, quando foram aprovadas as leis de segregação e de punição pelo fato de você ser judeu, independente do que você tinha feito. Quem fez isso foi Stalin na União Soviética. Os gulags foram criados para punir aqueles que pensavam de forma diferente do regime stalinista. Isso aconteceu na Polônia, sob o domínio da União Soviética. Isso acontece até hoje na Venezuela, no estado bolivariano da Venezuela. Isso acontece na China. Isso aconteceu no Camboja de Pol Pot, do Khmer Vermelho, no final dos anos 70. Se eu não concordo com o que você é, você vai ser submetido ao direito penal. E você pode ser morto, inclusive. Ou ser preso. No Brasil, não acredito que ninguém ia ser morto. Mas ser preso é o direito penal sendo usado para garantir o silêncio, a submissão. É o direito penal sendo usado para garantir que você não bata de frente, que você aceite. E viver numa sociedade onde você simplesmente não pode usar as regras penais e as regras processuais penais para se defender, porque essas regras só valem se você fizer parte do grupo que o garantismo quer proteger. Porque se você não fizer parte, essas regras não valem para você e vai ficar por isso mesmo, é você viver numa gaiola sem grades. É você viver enclausurado, ainda que você possa se deslocar de um ponto para outro. Não sei se vocês entendem essa analogia. É o quarto 101 de 1984, para quem leu o livro. O garantismo deveria evitar isso. O garantismo deveria nos dar a possibilidade de virar e dizer: não, eu sou livre, eu não estou fazendo nada que ofende a lei. Eu estou agindo diante dos meus resguardos constitucionais. Eu estou agindo diante daquilo que a Constituição me garante, que as regras processuais me garantem, e eu vou usar essas regras processuais para me proteger. Mas isso hoje não pode acontecer. Porque se pudesse, o jornalista Oswaldo Eustáquio não estava preso. E não tinha tanta gente calada. Com todo respeito, se isso pudesse acontecer, o ministro Fachin não ia chegar e dizer: não, temos que ter cuidado com as religiões no processo de formação política. Porra! O ministro do STF agora quer se intrometer na religião, na minha fé, quer dizer que se a minha fé
Se a minha religião migrar para um lado que possa ameaçar qualquer interesse que ele entende ser razoável, ser preservado, nem o direito de liberdade religiosa eu vou ter? Não é porque, veja, se o estuprador eu não gosto, eu mando ele para a cadeia, mas se o pedófilo faz parte da mídia mainstream, ele é doente, quer dizer que nem o direito de saber que se Deus me livre e guarde algum pedófilo que se aproximar de um ente querido meu, eu sei que ele vai ser punido pelo direito penal, eu vou ter? Cadê o garantismo? Cadê a proteção? Deixou de existir proteção. Aí você me pergunta, Giovanni, e você acha que se reputa a quê? Eu não sei. Eu não posso tecer juízo de valor sobre os outros. Eu não posso tecer juízo de valor em relação às demais pessoas. Eu posso dizer o que eu enxergo. E eu enxergo com olhos muito pessimistas tudo isso que está acontecendo no direito penal e no processo penal brasileiro nos últimos meses. Enxergo com olhos muito pessimistas. Acho que vai passar, inclusive. Acho que a sociedade organizada, usando as regras previstas na legislação, porque não é porque um lado age com barbárie que você vai ter o direito de usar a barbárie. É isso que nos diferencia das sociedades de conflito primitivo. Nós somos juristas, nós somos pensadores. Mas eu acredito que isso vai passar, eu acredito que com o tempo a gente vai estabilizar, começar a voltar para um estado de relativa normalidade institucional. Só que esses precedentes que estão sendo abertos, eles mudaram o direito penal, o processo penal brasileiro, se eles se mantiverem. E aí vem uma coisa, eu vejo muita gente dizendo, porra, eu estou arrependido de ter feito direito, o direito não serve mais, vou ter que refazer meu curso superior, porque o curso superior de direito que eu fiz deixou de existir, o direito deixou de ser bom. O direito não deixou de ser bom. Eu li uma frase hoje no Twitter, vocês vão me perdoar, eu não vou lembrar o nome da pessoa que escreveu, foi uma mulher, uma professora que escreveu no Twitter, apareceu na minha timeline, eu não sigo ela, apareceu na minha timeline porque alguém que eu sigo lá no Twitter curtiu ou comentou e apareceu para mim. Eu peço humildemente desculpas à autora da frase, eu achei a frase genial, mas eu não sei citar a autora, então humildemente eu peço desculpas aqui a público. E a frase dela era mais ou menos assim: se você é estudante de direito, se você é bacharel em direito e você acha que o direito deixou de ser bom e está decepcionado, pense melhor. O direito continua bom. Quem está decepcionando são as pessoas que dele estão se valendo. A frase dela é mais ou menos essa. Não é o direito penal que é ruim. Não é a Constituição Federal que é ruim. A Constituição Cidadã, ela traz muitos mecanismos de defesa da coletividade. Eu passei 30 anos acreditando na Constituição Cidadã e continuo acreditando. O que está desvirtuado não é o direito, é sua aplicação por pessoas. Infelizmente, algumas pessoas estão desvirtuando a aplicação do direito para satisfazer interesses de certos grupos. E estão deixando aqueles que precisariam de uma proteção constitucional alheio a essa proteção. E isso vai gerar precedentes perigosos. Mas muito perigosos. Sabe por quê? Porque lá na frente, os ventos podem virar. Hoje estão prendendo jornalistas. Hoje estão fazendo busca e apreensão em empresas de notícias. Amanhã podem começar a prender professores. Ah, Giovanni, mas basta você não emitir opinião nesse sentido. Então você está dizendo que eu não posso ser um pensador. Você está dizendo que eu tenho que ser um replicador de ideias criadas por outras pessoas. E um professor que só replica ideias criadas ou faz discursos de justificação para aplaudir ideias criadas por outras pessoas, ele tem que repensar se nasceu para ser professor. A coisa mais importante para qualquer um é a liberdade. A liberdade não de fazer tudo o que quer, mas ter um mínimo de segurança de saber que se fizer aquilo que não é proibido por lei ou que é permitido por lei, porque nós somos livres para fazer tudo que a lei não proíbe, tudo que taxativamente a lei permite, as vedações são residuais, a liberdade é a regra. Se eu pelo menos tenho a liberdade para fazer isso, para pensar, para me expressar, sem imaginar que amanhã eu possa estar sofrendo reprimenda pelo que eu sou e não pelo que eu fiz, eu vou ter uma liberdade razoável. Mas se eu aceito
que isso seja tolhido para os outros e nada digo, eu não terei moral de nada na hora que essas mesmas diligências forem usadas para tolher qualquer direito meu. E é por isso que o tema dessa live foi: o garantismo está morto? Interrogação. Eu não acho que o garantismo está morto. Até porque a base do pensamento penal e processual penal brasileiro, a base da doutrina é garantista. Mas eu acho que o garantismo está em silêncio. Em um silêncio muito, muito incômodo. Em um silêncio que está deixando cicatrizes e marcas que vão perdurar por 20, 30 anos. Minha filha, ela é uma bebê. Se ela for fazer direito, se essa for a opção dela, ela for fazer direito, daqui a 25 anos, quando ela estiver formada, ela ainda vai estar vendo no universo do direito as consequências dos últimos 3 meses. E as coisas vão se normalizar, elas sempre tendem a se normalizar. Eduardo de las Loisas dizia que entre a tormenta e o sol escaldante sempre vai ter aquele momento de brisa suave. Eu gosto muito dessa frase do Eduardo de las Loisas. A gente vai ter sempre momentos de grandes tormentas e momentos de sol escaldante. Mas vai chegar uma hora que o sol escaldante do dia e a tormenta e o frio da noite vão chegar a um ponto de equilíbrio ao luso-fusco do crepúsculo, ao entardecer. Isso acontece no direito também. O direito, ele sempre vive esses momentos de convulsão. A gente vai chegar a uma volta a um momento de, não de equilíbrio, porque eu acho que esse equilíbrio vai levar uns 30 anos para ser retomado no Brasil. E vai depender de quanto tempo durar. Mas um momento onde você vai voltar a ter uma certa pacificação no direito. O problema é que na hora que você estabiliza, você tem as cicatrizes e o que foi amputado até se chegar à estabilização. E se você amputar coisa demais, e aí para ficar mais claro, se você amputar direitos demais, a brisa pode até vir, mas dificilmente ela vai poder ser aproveitada pelos operadores do direito. Até porque a ruptura, a laceração, as feridas já foram criadas. Se quem está em silêncio agora, daqui a um ano, começar a chegar e dizer, não é porque o garantismo, a defesa está sendo hipócrita. Se quem está falando agora for silenciado nesse momento, lá na frente os outros terão medo de falar. De todo jeito, a nossa geração e a geração que virá de juristas vai pagar o preço. Mas a culpa não é do direito. O direito continua sendo a ciência por excelência dentro das humanidades. E o direito penal continua sendo a grande ciência daqueles que querem lutar por justiça. A revolta não deve ser com o direito. A luta não deve ser contra o direito. Pelo contrário, a luta tem que ser com o direito. Sempre com o bom direito, com as boas regras, com o estudo, com o aprofundamento didático. A luta é contra quem está transformando o direito penal do autor, de fato, um direito penal do autor. E que está usando isso como forma de silenciar a coletividade. É isso que eu penso. Eu acho que, respondendo a pergunta, eu vou abrir aí para as mensagens, eu acho que o garantismo não está morto. Mas esse silêncio dele está mostrando que ele não é só monocular. Ele é de uma seletividade terrível. E direito, ele não pode ser seletivo em relação às pessoas. Ele tem que ser seletivo em relação a condutas. Aquelas que devem ser submetidas à tutela do direito penal, independe se a pessoa que a praticou é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, rico, pobre, azul, laranja, lilás, preto, branco, amarelo. Da mesma forma, as pessoas que precisam ser protegidas pelo direito penal, não importam se é alto, baixo, gordo, magro, branco, amarelo, azul, lilás, vermelho, rosa, pink, de qualquer cor. Mas isso está morrendo no nosso país. Já não era muito forte. Precisamos ter cuidado para quando nós precisarmos fazer isso de volta, a ferida não ser tão grande que leve séculos para cicatrizar. É isso que eu penso. Vou abrir para as mensagens de vocês, para as perguntas respeitosas dentro do tema. Se começar a aloprar, começar a falar de política, eu não vou responder, sempre dizendo o que eu digo em toda live minha. Não acredito no que eu estou falando.
Escute opiniões contrárias. Eu não sou o senhor da verdade. Você, jurista, você, bacharel, você, advogado, você, operador do direito, escute pessoas que pensam de forma diametralmente oposta a mim e crie a sua ideia. Eu vi uma mensagem, uma postagem minha, que eu achei de uma canalice gritante. Uma pessoa veio e disse assim: Giovanni quer que todo mundo pense como ele. Pelo contrário, quem já assistiu mais de uma live minha já me viu falar mais de uma vez. Quem assistiu 30 lives minhas já me viu falar 30 vezes. Eu não sou o senhor da verdade. A coisa que eu mais estimulo os meus alunos, afinal de qualquer palestra, nos capítulos dos meus livros, a coisa que no final das minhas aulas, a coisa que eu mais estimulo meus alunos é: escute todas as opiniões contrárias e pense com as suas próprias ideias. É tanto que eu sempre digo: aula é uma coisa, opinião é outra. Aula é aula, opinião é opinião. Na minha aula eu posso dizer: o gabarito dessa questão é isso aqui, por isso, ponto. Ah, mas eu acho. Não acho não. Se você marcar diferente disso, você erra, porque é aula. Mas a opinião, a minha não é melhor nem pior do que a de ninguém. Eu digo isso sempre. Então não acredite em mim. Na verdade, escute todo mundo e acredite nas ideias que você vai formar com base no que você ouviu, que você leu, principalmente do que você estudou. Eu vou abrir aqui rapidamente para as mensagens, para os comentários, e aí a gente vai debatendo um pouco, desde que seja em relação ao tema, desde que sejam perguntas respeitosas. Aqui, o cara venha polemizar, dançou. A gente já passa. Se alguém tiver alguma coisa a questionar, a perguntar, não sei se alguém concorda comigo, se alguém concorda, fale, se alguém discordar, fale também. A hora é agora. Boa noite, Patrick. Como é que você está? A TH Mi Pedrina está por aqui também. A Tati Dominici está aplaudindo. Obrigado. A Maísa Camargo, acho que é isso. Valeu. O Thiago FLB chegou atrasado. Cris Moura, o que o senhor acha do silêncio da OAB diante da uso de autoridade? Veja, Cris, eu não posso falar em nome da OAB. É o que eu digo, eu não tenho procuração de ninguém. Eu acho que a OAB não deveria silenciar quando prerrogativas da advocacia são atingidas. E, por exemplo, no caso do inquérito das fake news e o segundo inquérito, que é o inquérito dos assinantes democráticos, inequivocamente, notoriamente, as prerrogativas da advocacia foram ofendidas. Eu tenho minhas críticas a isso, mas eu não tenho como dizer o que motiva o Conselho Federal da OAB. Isso apenas o presidente e os conselheiros podem dizer. Eu faço críticas como, por exemplo, nós vamos ter nessa próxima semana a volta da votação da PL das fake news. A PL das fake news vai silenciar pessoas como eu, que tem coragem de dizer o mínimo na internet. E a OAB foi escutar formadores de opinião, chamou o Felipe Neto. Porra, tem tanta gente com mais experiência e vivência dentro da internet, com todo respeito, que pode contribuir para o debate. Se eu fosse presidente, eu chamaria Fabrício Mota. Você botar aí Fabrício Mota no YouTube, você vai ver que Fabrício Mota hoje é o advogado que mais entende de segurança de informações de fake news no Brasil. Ninguém chamou para ouvir chamar Felipe Neto, mas isso é minha percepção. Eu não tenho como ter seu juízo de valor do que motiva, certo? Deixa eu ver. O Vitor Valões. Qual o futuro do sistema acusatório no processo penal? Cara, o sistema acusatório ele está morto. Nesse momento, o sistema acusatório não existe. Certo? Aquela divisão clássica entre quem acusa, quem investiga e quem julga foi para o espaço no Brasil. E o STF tomou uma decisão no dia 27, no plenário virtual, quando o STF disse que o TCO não é peça investigativa privativa do delegado de polícia e resolveu essa questão, dizendo que a polícia militar pode fazer e pode mandar direto para o juiz, aí foi que o sistema acusatório foi para o espaço. Então não existe mais sistema acusatório no Brasil hoje. Ele existiu até março e hoje ele não existe. Eu não sei se ele vai voltar. Realmente eu não sei se ele vai voltar. Eu tenho dito que o Brasil está migrando para o sistema das ordalhas, dos atos de fé, aonde alguém cria uma narrativa, diz que você está enquadrada nela e exploda-se o mundo. Vai virar razão jurídica. Então, nós não temos sistema acusatório no Brasil hoje. Essa talvez seja a principal cicatriz. Talvez essa seja a grande ferida que o Brasil vai demorar a cicatrizar.
Acha que as denúncias internacionais vão dar alguma chance de retorno à garantia constitucional? Nesse momento, não. O mundo está muito turbulento. Isso que está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Itália, está existindo um movimento backlash do chamado progressismo, em detrimento de pautas mais conservadoras. E o judiciário em muitos países está sendo usado para isso. Eu não estou dizendo que seja o caso do Brasil, eu estou falando no cenário internacional. Some-se a isso que a China está tocando terror. Quanto pior tiver para o mundo ocidental, melhor está para a China. Então, eu não acho que os organismos internacionais, nesse momento, eles vão poder focar no Brasil, até porque eles estão num processo de autopreservação. Tem muita gente questionando por que é que organismos internacionais como a OMS, como a Corte Interamericana de Justiça, como o FMI, ao invés de pensar no equilíbrio mundial, tomam decisões que são notoriamente favoráveis a um grupo A ou um grupo B. Então eu não acho que a solução venha de fora, a solução tem que ser nossa. A solução tem que ser dos operadores do direito no Brasil. E é por isso que um pedido que eu faço é: se posicionem. Se posicionem. Tem muita gente calada. O garantismo é a maior corrente doutrinária dentro do direito penal brasileiro. Eu sou doutrina minoritária. Quando eu defendo o garantismo integral, eu digo: eu sou doutrina minoritária. E sou eu que estou pedindo para o garantismo se manifestar. Eu que nunca defendi o garantismo como ele era pregado, estou pedindo para os garantistas se manifestarem. Estou pedindo para os garantistas dizerem alguma coisa. Então, as mudanças não tem que vir de fora, as mudanças têm que ser nossas. O problema é que o universo jurídico está em silêncio, e o universo jurídico está em silêncio porque não é fácil você dizer, não é fácil você falar. É muita pedrada, porra, é muita porrada. Se passar essa PL das fake news, desse projeto de lei das fake news, uma live como essa não vai ter. Se não passar a PL das fake news e ela entrar em vigor, se no próximo domingo eu fizer uma live como essa, eu estou lascado, eu estou cometendo um crime. Porque criou-se um tribunal da verdade. Mais uma vez, 1984. Entenderam? O senhor acha que falta penalista? Não, cara. Bicho, olha, quando a gente fala o ministro do STF, a gente não vai achar que um ministro prolata uma decisão daquela. Existe por trás do ministro do STF toda uma corte de especialistas, juízes convocados, desembargadores convocados. Um gabinete do ministro é personificado nele, mas tem muita gente trabalhando. A questão não é técnica, a questão é de vontade. A decisão é de vontade, filho, porque aquilo não é um erro. Algo dessa magnitude não é uma falha, algo dessa magnitude não é um equívoco. É algo pensado. Não, você errar uma dosimetria de pena é um equívoco. Você errar uma tipificação é um equívoco. Você decretar a nível de STF uma prisão temporária sem um fundamento jurídico adequado não é um equívoco. Isso não é um erro, não é falta de penalista, não. Se eu temo pela minha vida, não temo pela minha vida, não. É o que eu digo, enquanto eu tiver liberdade, eu vou externar. Eu estou me posicionando como professor, ainda não revogaram a liberdade de cátedra da Constituição Federal de 88. Eu tenho uma oportunidade, eu sempre digo isso, de falar para algumas pessoas. Aqui no meu Instagram, todo mês eu olho o relatório de quantos perfis únicos viram minhas postagens. Agora no mês do dia 20 de maio a 20 de junho, que é a medição que eu faço de 20 a 20, algo em torno de 6 milhões e meio de pessoas, de usuários únicos, viram algum tipo de postagem minha no Instagram. Eu tenho 150 e tantos mil seguidores, mas como o Instagram é aberto, você não precisa ser seguidor para ver. Então, mais ou menos 6 milhões de usuários únicos viram alguma coisa aqui do meu perfil. Eu tenho a possibilidade de ser exclusivamente professor e falar para tanta gente. Então, eu acho que eu tenho uma responsabilidade de falar, de dizer o que eu penso e de mostrar argumentos do que eu penso com todo o respeito e todas as vênias e os cuidados para não ofender regras constitucionais. Enquanto eu tiver essa liberdade, eu vou fazer. Eu temo pelo direito. Eu temo por nós chegarmos num ponto sem volta. Eu temo para nós marcharmos para uma situação onde o direito esteja tão vilipendiado que você passe a punir pessoas e não atos praticados por pessoas. Isso eu temo. Mestre, é verdade, Nathan Lima, que vivemos uma politização de massa nas instâncias judiciais? Cara, eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo um reflexo de 20 anos de ideologia de um determinado segmento dentro das cátedras. É notório dentro das universidades que existe um segmento majoritário de pensamento. No direito, isso é um fato.
Como eu disse, eu quando defendo o garantismo integral, a proteção do indivíduo e da coletividade, eu sou doutrina minoritária. Então, nós temos gerações e gerações de juristas que foram formadas em uma linha de pensamento, que hoje tem nome de progressista, que é um nome bonito, linha de pensamento jurídica progressista, mas que na verdade é o pensamento marxista, é o pensamento do direito da escola de Frankfurt, é o pensamento da escola de Sorbonne dos anos 60 na França, e ia chegar uma hora que essa bomba ia estourar, ou ia chegar uma hora que essa corrente doutrinária ia se sentir ameaçada, como está se sentindo, e vai querer se impor. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Realmente eu acho que é isso. O Alex está dizendo para mim, saber onde está esse limite? Ninguém sabe, cara. A gente está vivendo uma situação tão anômala do direito. Eu acreditava, eu não vou mentir para você não, eu acreditava que se nós chegássemos num momento de ruptura, de desrespeito a premissas constitucionais, o universo jurídico ia se insurgir. Eu não tinha medo. Se você me perguntasse em 2019 se eu tinha medo de viver algo assim, eu ia dizer que não tinha medo não, porque eu achava que o universo jurídico ia se insurgir. Só que aí ficou claro que o universo jurídico só vai se insurgir se qualquer ruptura for feita por A e não por B, por delta e não por gama. Que aquele afã de proteção não era do direito, era do direito aplicado por certas pessoas. E hoje eu não sei qual é o ponto de ruptura mais. Eu não sei qual é o túnel, qual é o ponto sem volta. Realmente eu não sei qual é o ponto sem volta. Se você me perguntar se em algum momento da minha vida eu temi pela minha liberdade de expressão, não por mim, eu não temo por mim, eu temo pela minha liberdade de expressão, eu não acho que vai acontecer nada comigo. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa com a minha liberdade de expressão, de poder chegar e fazer uma live dessa. Se você me perguntar se eu temo pela minha liberdade de expressão, sim, eu temo. Eu acho bem razoável hoje imaginar que se as coisas continuarem por muito tempo, e muito tempo para mim não é um ano, 2 semanas, do jeito que estão, nós vamos perder nossa liberdade de expressão. E não adianta subir hashtag no Twitter, isso não vai resolver. O que resolve é a ação jurídica. Ação jurídica pensada e refletida. E é por isso que o tema dessa live foi se o garantismo está morto, porque essa reação jurídica não está existindo. O que está existindo são discursos de confirmação. Certo? A Pri Delson. Professor, essa semana estava conversando com um amigo, o senhor que conheço que está se insistindo. É aquela história, eu posso falar por mim. Eu posso externar meus posicionamentos. E mais uma vez, o que eu penso não é melhor nem pior do que ninguém, cara. É o que eu penso, ponto. É baseado nos meus estudos. E essa é uma opinião. Por isso eu posso dizer, enquanto eu puder, eu vou dar minha opinião. Eu temo daqui a pouco não poder mais dar. E eu temo algumas pessoas quererem obrigar a gente a ter que dar uma opinião que seja de justificação do pensamento majoritário. Não sei quando será esse ponto sem volta e se ele vai chegar, mas sei que pela primeira vez na vida eu estou vendo no Brasil o direito penal escancaradamente ser esquecido e você passar a ter um direito de força. O Leviatã que Thomas Hobbes tanto dizia, eu estou vendo surgir. Na verdade já surgiu, eu estou vendo crescer. Quem leu o Leviatã sabe do que eu estou falando. Eu lia muito o Processo Kafka como uma alegoria. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o Processo. Se não leu, deva ler. Tem 2 livros que você tem que ler agora, nesse período, se você ainda não leu. 1984 e o Processo. Joga aí no Google que você vai achar bem facinho aí. 1984 e o Processo, Kafka de Orwell. Você tem que ler esses livros. E eu li o Processo como uma alegoria. Hoje, se eu sentar para reler o Processo, eu vou ter que lê-lo como um exercício de realidade. É como 1984. Eu li aquela história da nova fala, ou nova língua, que não sei se alguém leu 1984, sabe o que é que eu estou falando, do Tribunal da Verdade, do 401. Eu li aquilo como uma distopia. Eu li 1984 umas 3 vezes. Eu li aquilo como uma alegoria. Hoje dá para ler como exercício de realidade. Embora o livro preferido para mim não seja 84, do autor, seja Revolução dos Bichos, mas Revolução dos Bichos já foi uma realidade. Hoje, 1984 não é uma distopia, é uma realidade, mais até do que Revolução dos Bichos. Acho que é a 8ª
fazendo exercício de futurologia. E o processo para mim hoje também é algo que me parece muito próximo do que a gente está vivendo. Sempre que eu vejo alguma notícia do STF, sempre que eu vejo essas posições, eu me lembro de Hannah Arendt. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler Hannah Arendt. Hannah Arendt foi a pessoa que talvez melhor relatou o Tribunal de Nuremberg. Hannah Arendt foi a pessoa que talvez melhor relatou a lógica por trás dos nazistas que foram julgados no Tribunal de Nuremberg, que é a base dos organismos internacionais, o Tribunal Penal Internacional. Tudo isso deriva, na verdade, esse direito penal internacional deriva do Tribunal de Nuremberg pós-Segunda Guerra Mundial. E eu não sei em qual livro de Hannah Arendt tem, mas um deles, eu não vou lembrar agora qual livro, tem uma passagem que assim eu li na época que eu estava na faculdade de Direito, eu estava no segundo período da graduação de Direito, indicação até do grande professor João Maurício Leitão Adeodato. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, não sei se alguém conhece esse professor, se não conhecer, jogo na internet. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o mestre João Maurício Leitão Adeodato. Ele foi meu professor de introdução ao estudo de Direito 1 na Faculdade de Direito do Recife, lá nos anos 90, e João Maurício, ele me indicou uma lista de livros. Eu disse a ele uma vez, eu disse: professor, eu queria que o senhor me desse uma lista de livros que o senhor acha fundamental um estudante de Direito ler. E ele me indicou, e eu anotei numa folha de caderno, com caneta, essa lista de livros, e eu li todos os livros. Ele me indicou uns 15 livros, e eu li todos os livros. E assim, eu devo muito a ele, porque muitas das coisas que eu li naquela época, até hoje fazem parte da minha formação jurídica. E eu li Hannah Arendt por indicação dele. Eu me debrucei sobre Hannah Arendt por indicação de João Maurício, devo muito isso a João Maurício. E tem uma frase, assim, uma colocação de Hannah Arendt, que ela dizia: todo alemão que comandou o Holocausto, que estava lá na frente dos campos de concentração, ele usava o mesmo discurso: nós estávamos usando a lei para proteger as instituições alemãs. E todo alemão que silenciou ante o Holocausto, ele usava o mesmo discurso: nós éramos muito pequenos e incapazes de fazer qualquer coisa, visto que eram os governantes que assim o faziam. Eu acho essa análise que a Hannah Arendt faz muito particular e muito precisa para a época e para hoje. Quando ela disse que todo carrasco alemão, que todo comandante de campo de concentração, todos aqueles envolvidos na solução final, usavam como discurso de justificação, como fundamento: nós estávamos fazendo o que a lei mandava ou protegendo as instituições. Isso é muito parecido. Então, guardar as devidas proporções, claro, mutatis mutandis, aí é uma dimensão. O Holocausto foi milhões de vezes pior do que está acontecendo no nosso país, isso é um fato. Mas realmente hoje está se subvertendo o direito penal à guisa de defesa de instituições, à guisa de combate àquilo que em tese poderia ameaçar instituições. E a sociedade, o que é pior, parte da sociedade jurídica está em silêncio porque está pensando como os alemães pensavam. Nós somos muito pequenos, nós não temos o poder do governo, nós não temos o poder do judiciário, nós não temos o poder do legislativo, então nós não podemos fazer nada. E deu no que deu, né? Então, talvez isso que a Hannah Arendt viu lá possa ser refletido hoje em relação ao que a gente está vivendo também. Beleza? Bom, é isso. Vou terminar minha transmissão como eu termino todas, fazendo mais uma vez aquele pedido. Se você acha que vale a pena as pessoas assistirem essa live, se você acha que vale a pena as pessoas escutarem a minha opinião, o fato de você comentar no vídeo do IGTV que fica ajuda o Instagram a indexar. E tem muita gente que me ajuda muito, porque vai lá no Stories, posta o print da tela, me marca, e aí eu reposto, e isso faz com que o Instagram também mostre para mais pessoas. Eu tive a oportunidade de ver que tem vídeo nosso aqui do IGTV que já está passando de 80 mil visualizações únicas, 80 mil usuários únicos. Então, se você acha que vale a pena algumas pessoas escutarem essa conversa que a gente teve, você comentar, fazer o seu comentário na postagem, a live fica salva no IGTV, você comentar na live faz com que o Instagram mostre para mais pessoas, e você dar o print e marcar o Giovanni Moraes no Stories também faz com que o Instagram mostre aquela live para mais pessoas. Eu vou postar no YouTube também, se você está assistindo aí, deixa o seu like, o seu dislike, e eu vou terminar a transmissão. Valeu, Clóvis, um abraço para você, patrão, me vi agora, desculpa. Eu vou terminar a transmissão dizendo o que eu digo sempre:
Não acredite em mim, não acredite em B, C, D, E. Escute todo mundo, tenha sempre a consciência que ninguém é o senhor da verdade, que aqui o que está sendo dito é uma opinião pessoal. Inclusive, quando eu vou bater nessa tecla, quando eu estou dando aula aqui, eu digo, isso é aula, marca assim que você passa, mas aqui é uma opinião pessoal, e a minha opinião não é melhor nem pior do que a de ninguém. Não pense com as minhas ideias, escute pessoas que pensam completamente o oposto e crie suas ideias. Agora, se você acha, se a sua convicção, se a sua ideia é que esse estado de coisas está errado, fale até porque a gente não sabe por quanto tempo nós vamos poder falar, a gente não sabe por quanto tempo nós vamos poder defender posicionamentos jurídicos que não estejam coadunados com um determinado posicionamento. Então fale, mostre para os outros, você pode fazer alguma coisa, você mandar esse vídeo para alguém, você já está fazendo alguma coisa. Você marcar a postagem, você chamar mais gente para assistir, ou mais gente para assistir opiniões contrárias à minha, você está fazendo alguma coisa. Por menos que seja, você está fazendo alguma coisa. O que não dá é para nós juristas nos acovardarmos. A história não perdoa covardes. Mais cedo ou mais tarde a história cobra um preço aos covardes. São eles os primeiros que pagam o preço. Todo mundo paga o preço da história, mas os covardes são os primeiros que pagam e pagam o preço mais alto, com mais multa e juro. Então, se a única coisa que você pode fazer é dizer, amigo, amiga, veja essa live aqui do Giovanni, veja essa live de João, de Antônio, de José, de Pedro, veja que Giovanni pensa de um jeito, João pensa de outro, escuta os dois, forma sua opinião. Se é isso que você pode fazer, você já está contribuindo para o debate jurídico. Esse estado de coisas só chegou porque o universo jurídico, a maioria deles silenciou. Poucas são as pessoas que desde o início estão falando. Faça a sua parte. Se uma pessoa lhe escutar, vai ser uma pessoa a mais pensando. Se 2 pessoas escutarem essa segunda pessoa, vai crescer em progressão geométrica. É isso que eu tenho para dizer. Valeu? Forte abraço, um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço.